Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Amor que Ensina. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, conversando, trazendo assuntos importantes e eu espero que todos os assuntos que a gente já falou e a gente ainda vai conversar para frente nos próximos episódios com outros profissionais possam trazer várias informações importantes para você e para a tua família. Hoje, eu estou muito feliz, eu estou orgulhosa, para falar a verdade, de trazer a convidada para conversar com vocês junto comigo, porque é uma pessoa que eu conheço desde bebezinha, há muito tempo, eu já peguei no colo. Eu e a mãe dela, nós somos amigas de muito tempo, como eu falei, nós estudamos juntas quando éramos crianças, e aí vendo ela crescer com o trabalho dela, dá um orgulho muito bom, muito grande, gratificante. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Díulia Campos. Muito obrigada. Tudo bem, Díulia? Um prazer trazer você aqui. Como eu falei para você, eu tenho te acompanhado e vendo o teu trabalho, como é legal ver o seu crescimento, ver você pequenininha, adolescente. Literalmente o meu crescimento. Literalmente. E eu percebi que as pessoas assim, estão se identificando muito, não só com o teu trabalho em si, mas a forma como você se posiciona, e eu vejo que as pessoas até chegam a cobrar um pouquinho quando você não fala dicas e tal. Antes dela falar aqui sobre a especialidade dela, eu queria falar para vocês que a Díulia, ela é uma profissional de direito, ela é advogada e trabalha com direito do passageiro aéreo. Quando eu falo assim, o que tem a ver o trabalho da Díulia com o trabalho da Angélis, que tem a ver com família e violência e proteção à família, o que tem a ver? Tem tudo a ver e vocês vão saber mais sobre isso. Antes, Díulia, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão te vendo pela primeira vez. Qual é o teu trabalho? Fala um pouquinho de você e do teu trabalho antes da gente conversar sobre o assunto. Meu nome é Júlia Campos, eu sou advogada, eu sou pós-graduada em Direito do Agronegócio e sou especialista em Direito do Passageiro Aéreo. Eu venho atuando há um tempo, ajudando passageiros aéreos a enfrentarem as companhias, porque infelizmente existe muito abuso, muita arbitrariedade por parte delas. E eu tô aí para mostrar para o mundo que os passageiros eles têm direitos e eles devem ser respeitados. Então, Díulia, é um assunto que é desconhecido para as pessoas porque a gente viaja tanto, todo mundo, tem gente que tem mais tempo no avião do que, né, em terra, mas quando se trata de companhias aéreas, de problemas que acontecem nos voos, as pessoas não sabem o que fazer, né? Eu sou prova disso, que esses dias eu tive que... Díulia, pelo amor de Deus, ajuda aqui. Porque acontece sempre, né? E muita gente não sabe o que fazer e é por isso que a gente está aqui. Um dos assuntos que me fez chamar você, te convidar para participar, Júlia, porque assim, nos últimos meses eu tenho visto muitas notícias a respeito de uma violência que está acontecendo, parece que está ficando normal dentro do avião. Quando eu falo para as pessoas se assustam, sabe? Porque como? Então eu vou até falar aqui para vocês, nós vamos tocar em alguns assuntos fortes e que, infelizmente, por causa da política do YouTube, nós vamos ter que falar de uma forma um pouco diferente. Eu vou falar sobre para que você entenda do que eu estou falando, certo? Mas que ao mesmo tempo a gente consiga conversar, né? E as pessoas entenderem do quão forte é e de como nós precisamos prestar atenção, né, nas viagens e principalmente com a nossa família. Então, quando eu falo sobre isso, sobre o as pessoas falam assim, mas como? Ninguém viu? Ninguém percebeu? É que muita gente confunde, né? Acha que falar sobre isso é o ato em si. Mas eu gostaria que você até explicasse para as pessoas que tudo que se refere, né, Júlia? Tudo que se refere a você aliciar alguém, você tocar no assunto, principalmente para um menor, né? Se caracteriza como de vulnerável, né? Então, assim... Não é só o ato em si que se caracteriza isso, mas o fato de você falar, tocar no assunto, né? Você querer conversar com um menor sobre um assunto sexo é perigoso, né? E se a criança, se o adolescente estiver atento, informado, ele vai atrás dos seus direitos e aí esse adulto que tentou, pelo menos, já pode ser condenado, né? Ou não sei, você que é advogada aqui que vai explicar pra gente.
O que você me diz sobre isso, Júlia? Sobre todos esses acontecimentos que andam aparecendo? Eu não sei se isso acontecia antes, mas as notícias estão bem assim, atuais, falando sobre isso, assim, vários empresários, coronéis, pessoas assim importantes, adultos realmente querendo aliciar crianças e adolescentes. Infelizmente, isso provavelmente acontece há muito tempo, mas agora ganha mais publicidade devido às mídias sociais, né? É muito importante que os pais conscientizem os filhos de que em um avião, em um aeroporto, você está tendo contato com todo tipo de pessoa. A Polícia Federal, ela fica de olho em algumas pessoas, mas assim, não é todo mundo que na hora de fazer um check-in aparece a ficha criminal da pessoa, então é muito importante que os pais conscientizem os filhos, porque estando dentro da aeronave, a responsabilidade também vai ser solidária com a companhia aérea, mas aquela pessoa em si que vai ser o autor do crime. Entendi. O que acontece? Muitas mães, né, quando apareceu essas notícias, falaram que os filhos sentaram longe, né? Porque é adolescente, já cresceu um pouquinho, já não tinha lugar, o lugar que tinha era esse. Eu queria que você falasse sobre isso. A família tem direito aos assentos dos menores sentarem perto dos pais, estarem perto? Sim, a resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ela estabelece que crianças de até 12 anos, elas devem sentar ao lado de pelo menos um dos pais. Algumas companhias, elas já fazem essa marcação automaticamente, mas principalmente quando você vai fazer o check-in online, é bom você verificar se tem o assento disponível ao lado e se não tiver, chegar com antecedência no aeroporto para fazer esse check-in e para pedir que coloque o filho do lado. E aí, se tiver passageiro, dá para trocar? Vamos dizer que não tem lugar. A companhia, ela faz esse trabalho de tentar trocar? Então, a companhia, ela tem que fazer isso, mas assim, às vezes pode ser que uma pessoa se prontifique e troque de lugar voluntariamente, mas a companhia aérea, ela tem que realocar a criança do lado do pai. Se isso não acontecer, é muito importante que registre tudo, que converse com pessoas ao redor ali para ser suas testemunhas, mas o importante é registrar tudo, porque é um direito que as crianças têm de estarem ao lado dos pais, principalmente crianças menores, né? Depois dos 15 anos, assim, até não é tanto, mas antes disso é muito importante, porque como você mesmo disse, infelizmente acontece esses problemas nos aviões, então é importante que esteja sentado perto. A criança, às vezes, não tem noção do perigo que ela tá correndo. Não, ela não tem noção nenhuma, né? Às vezes ela não tem mesmo. E eu vejo, a gente tava conversando sobre isso, né? Como que os pais esquecem, às vezes, da criança. Ele se preocupa com a mala, ele se preocupa com os celulares, com o check-in, né? Com tudo, menos com os filhos. Então, assim, é muito perigoso. E às vezes eu penso também que tá acontecendo tanto com adolescente, porque eles pensam que adolescente já não é grande, já não precisa de cuidado, entendeu? E não é assim, né? Eu falo que informação protege, né? Se você, antes de sair na viagem, vai e reza o beabá para a criança e pro adolescente, como aconteceu? Esses adolescentes, eles foram até os pais e relataram. Porque eles já perceberam que alguma coisa estava errada. E engraçado que, assim, eu percebi que eram homens mais velhos, as pessoas que aliciavam, sabe? Empresários, pessoas de renome nacional, e não se importaram com isso. Eles acham que são Deus, né? Que nada vai acontecer com eles. Na fila dos passageiros, já entrando para o avião, eles já observaram, já tentaram conversar, sabe? Alguns já falando sobre games, que são assuntos que os adolescentes gostam e tal, para conquistar, o tal do conquistar primeiro, ganhar se confiança. tornar amigo, para depois fazer. Então, assim, a gente tem que informar, nós temos que tomar esse cuidado, né? E eu fiquei muito preocupada com o tanto de notícias. É demais, entendeu? E assim, que eu queria deixar bem claro para as pessoas, não precisa, né, Júlia, então, chegar ao ato em si. Não. Só a tentativa. Tá, aconteceu. O que a criança ou adolescente deve fazer? Relatar aos pais. E o que o pai e a mãe devem fazer ali dentro do avião?
Bem, chamar um comissário, né? Relatar, mas assim que sair do avião, fazer um boletim de ocorrência. Eu acho que eles já avisam, né? Porque todas as notícias que eu vi, na hora que o avião parava, já vinha os policiais. Sim, pegar eles de dentro da aeronave. E já levavam, certo? Entrando nesse assunto de assento perto ou não, queria saber a sua opinião sobre o fatídico caso que aconteceu ano passado da mulher não levantar da janela para a criança se sentar. O que eu acho disso? Bom, trazendo para minha parte, né, e minha opinião. O que eu vou falar para você é o seguinte: a família era uma família bem grande, né? Tinha até acho que um dos irmãos da criança também era deficiente, precisava de um assento especial e parece que não tinha acontecido de colocarem no lugar certo e ela estava atrás disso. E eu acho que todo um alvoroço que aconteceu antes. Mas pelo que eu entendi, Júlia, ele já estava sentado com a avó quando todos estavam entrando, se alocando certinho. E aí ele olhou e queria aquele lugar me corrige se eu estiver errada. Queria o lugar da passageira que estava na janela, né? Queria por lei que ele queria. E ele começou a fazer escândalo porque foram perguntar e ela disse que não ia ceder. Bom, o meu posicionamento. Eu concordo com ela. Eu não daria o assento. Primeiro, a mãe perdeu uma ótima oportunidade para ensinar a criança que aquele era o lugar dela, não era deles. Ah, mas eu quero. Nem sempre, é o que a gente vem falando nesses episódios. Nem sempre o que você quer, você vai ter naquele momento. A gente não pôde comprar. Esse aqui é o que nós temos, então nós vamos viajar nisso aqui. Acho que faltou firmeza um pouco da mãe ali, sabe? Não sei se o pai estava junto, mas apareceu bem em evidência a mãe, né? A mãe. Então, assim, eu sei que existem pessoas que elas cedem por vontade própria. Não, pode deixar, senta aqui, né? Eu mesmo já cedi meu lugar. Mas nesse caso em específico, eu não ia sair. Eu não ia nem perguntar. Pra começar, se eu fosse a mãe, eu não ia nem perguntar. Você pode ceder? Não. Porque quando a pessoa, ela cede por vontade própria, ela mesma já faz. Sim. Então, o fato dela perguntar pra mim já soa como errado. Eu, Angélis, não faria isso. Mas, pensando ali naquele momento, eu acho que houve um exagero em relação à resposta que a mulher deu. Eles acharam absurdo. Não foi só ela, várias pessoas fizeram As pessoas não vídeos. estão acostumadas a ouvir um não. É o que a gente fala. Os pais estão com medo, Júlia, de falar não para as crianças. Infelizmente, assim, até vergonhoso falar isso, mas é o que está acontecendo. Os pais estão tendo vergonha assim... Passa vergonha com a criança, com toda a situação, mas não tem vergonha do que tá acontecendo. Fazendo. Essa mulher, ela serviu pra ensinar a criança muito mais do que a própria mãe, né? Indiretamente. Então, eu acho que a mãe perdeu a oportunidade de ensinar uma lição valiosa pra criança, entendeu? Mas é a minha opinião. Tem gente que discorda, eu respeito. A internet se dividiu, né? Se dividiu bastante. Tá, eu vejo também, isso aconteceu muito na minha casa, com a minha família. Pais que moram em cidades diferentes e os filhos precisam viajar sozinhos. Dá um medo quando a gente fala isso, né? Porque meus sobrinhos foi um caso desse. Eles nas férias tinham que viajar e viajavam sozinhos. Como o pai deve agir? Como que acontece? Fala pra gente, explica, explana aí, porque tem gente que acha um absurdo isso acontecer, mas infelizmente às vezes é necessário. Sim. Então, assim, como deve ser o procedimento? E me fala, assim, quem é a pessoa responsável por essa criança? Porque essa criança fica sozinha? Não. Explica pra gente aí. As companhias, elas têm um serviço que chama menor desacompanhado. Eles variam de acordo com a faixa etária da criança e também varia de acordo com a companhia aérea. Então, sempre que você for comprar um serviço de menor desacompanhado, o ideal é que você vá no site da companhia aérea, veja lá todos os documentos que são necessários, todas as restrições, tudo, exatamente tudo que é necessário. Eu tenho um caso em que o passageiro, ele comprou o serviço e ele fez assim, ele teve a maior preocupação do mundo, ele ligou com vários meses de antecedência, ele reafirmou se estavam todos os documentos certos. E na hora do filho dele embarcar, ele não pôde embarcar porque o voo dele tinha conexões e a companhia aérea não fazia o serviço de menor desacompanhado em voos com conexões. Então é muito importante que você veja as letras miúdas, porque a companhia aérea, ela é campeã, ela é
assim, E deixa ela bem adora pequenininho, fazer assim. isso. Deixa ali nas letras miúdas pra depois ela se... Tá ali o papel, exatamente, né? tá ali. Você que não leu, mas a gente te informou. Quando, na verdade, nessa relação de consumo entre companhia aérea e passageiro, o passageiro é a parte mais vulnerável. Então, cabe à companhia aérea deixar tudo muito claro. Então, é muito importante que você veja todos os documentos necessários, quais são os serviços que ela vai dispor. E assim, normalmente, você vai e contrata, uma pessoa fica responsável pelo seu filho, coloca ele no assento, depois tira ele do assento e entrega pro responsável. E ele fica com um crachá também da companhia aérea de identificação. Entendi. E aí, desceu do avião. Desceu do avião, tem uma comissária que vai e entrega Pro responsável, pro que vai responsável, receber essa criança, esse adolescente. Exatamente. Até quantos anos? Então, varia, como eu falei. A partir de 5 anos, a criança já pode viajar sozinha. Tem esse serviço. Em voos nacionais, tem toda uma relação de documentos que não são tão grandes. Em voos internacionais, a relação de documentos é maior. Em voos nacionais, precisa da autorização de ambos os pais. Mesmo se for separado, precisa da autorização dos dois. Sempre andar com todos os documentos, instruir também o filho, porque apesar da criança estar sendo acompanhada, ela também precisa de uma instrução, porque a aeromoça não vai ficar sentada do lado dela no avião. É isso que eu ia te perguntar. Fica sentada do lado do avião? Não fica do lado do avião. Ah. Ela coloca ele na poltrona e é na poltrona que ele fica. Mas ela vai fazer o serviço dela normal e depois ela vem e busca ele. Entendi. Ai, aí dá um medo, hein? Tá. Não, dá um medo, mas assim... Mas eu sei que é necessário. É necessário e não é tão... Parece que não é seguro, mas... É seguro, senão tantas pessoas não fariam, né? E às vezes, como você falou, é necessário. Certo. Ai, gente, porque quando a gente fala de filhos, né, são os bens mais preciosos que a gente tem. Então, você ainda não viveu isso, mas um dia você vai saber. Tá. Uma coisa que acontece demais: extravio de bagagem. Nossa. Eu já passei por isso. Dor. Deixa eu contar pra uma situação que eu passei. Que foi pior do que ainda esses dias do que a gente falou, né? Que a minha filha viajou, a bagagem foi extraviada e não chegava nunca. Eu fui acho que umas 3 vezes no aeroporto. Era pra vir nesse avião. Esqueceram de colocar. Esqueceram de enviar. Eu acho que eu até falei, vou bater ponto aqui no aeroporto já. Mas aconteceu o seguinte, eu morava em outro país e quando eu voltei com muitas malas, né? Porque minha filha era bebê de 6 meses, de colo. Eu falei assim, já que eu estou indo para o Brasil, vou levar muita coisa. E o que aconteceu? Justamente a mala dela, que tinha coisas da idade dela, porque eu trouxe outras coisas para ela ficar até 2 anos, assim, usando as coisas que eu trouxe. Mas justamente o que ela precisava da idade dela ali, a mala foi extraviada. E aí, numa conexão de Portugal para cá, ela foi parar lá na França. Meu pai. Então, assim, quando eu cheguei aqui, cadê essa mala? Eu fiquei, assim, com medo. Falei, meu pai, porque tinha muita coisa importante ali pra ela e do uso dela ali. Eu fiquei um final de semana inteiro sem a mala. E aí, muito nervosa, porque dá um medo. Ainda mais quando tem documentos pessoais, tem coisas, assim, que realmente são muito importantes, a gente fica apreensivo, né? E eu sei que deu tudo certo, a mala veio. Só que, quando essa mala chegou, a comissária veio, né, me atendeu. Embaixo não é comissária que fala, como é que é o nome? Atendente. Atendente mesmo, porque essa parte é toda contigo, não sei nada. A atendente veio e me mostrou, essa aqui é a sua mala. Eu peguei e fiz assim. Não foi isso que eu pedi. Sabe por quê? Era a mala, só que ela tava achatada de um tanto, sério, que eu falei assim, eu olhei, eu reconheci a mala, mas ela era bem larga, assim, de repente ela tava muito achatada. Eu falei, meu pai, quebrou tudo, olha, eu fiquei abismada como ela estava tão achatada. Sabe quando tá a vácuo assim, a mala, sabe? Abri, certinho, tava tudo lá, não tinha extraviado nada. Só estava bem compactado, mas eu levei um susto muito grande. E eu sei de pessoas que não conseguem recuperar a mala, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Quando a mala é extraviada, quando acontece dessa bagagem não chegar, o que a pessoa deve fazer? Quando a gente fala sobre bagagem, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente
é o registro de irregularidade de bagagem. Eu até brinco, né, que parece com MIB, Homem de Preto, RIB, mas é imprescindível que qualquer coisa que acontecer com a sua bagagem, você precisa desse documento. Você consegue ele no guichê da companhia aérea. Você vai lá e fala, quero fazer um registro de regularidade de bagagem. Ele é muito importante porque se você sai do aeroporto sem contestar que a sua bagagem, você recebeu ela com alguma avaria, a presunção é que você recebeu ela em perfeito estado. E o que acontece? Quando há esse extravio, tem o extravio temporário e o extravio permanente. O extravio temporário, eles devolvem a sua bagagem, e o extravio permanente, você nunca mais vai ver ela. Infelizmente, acontece. A companhia aérea, ela tem até 7 dias para devolver a sua mala em voos nacionais e 21 dias para devolver a sua bagagem em voos internacionais. 21 dias. 21 dias. Pois é. Às vezes é mais dias. tempo do que a pessoa tá... Exato. Do tempo que a pessoa tá Exato. viajando. E aí entra um outro ponto, que é, se você chegou no seu destino e a sua bagagem não chegou, você tem o direito de ser ressarcido depois pelo valor que você gastar. Por exemplo, a bagagem do seu filho com todas as fraldas, mamadeiras, remédios foi extraviada. Você vai lá, compra tudo que tem de necessário até a data da mala chegar, se a mala chegar, e guarda todas as notas fiscais, porque isso depois vai ser muito importante. Podia ter feito, ó. Porque isso vai ser muito importante depois para você pedir o reembolso. Esse reembolso você pede pelo site da companhia aérea, mas infelizmente não é todo caso que eles reembolsam, e aí é necessário entrar com um pedido judicial para fazer esse ressarcimento, e também é uma indenização pelo extravio da bagagem, pelo dano moral ocasionado. Às vezes a bagagem tá, como você falou, totalmente danificada. Então, ao menos uma bagagem nova também é o direito que o passageiro tem, que essa criança tem, que os pais têm. Entendi. Isso é pra qualquer passageiro, né? Qualquer passageiro. Tá. No caso, assim, leva tempo pra conseguir esse reembolso? Olha, Depois que você entra com o processo. vamos falar primeiro da parte administrativa. Se você vai lá e você fala, olha, eu não recebi a minha bagagem dentro de 7 dias em voos nacionais, eu não recebi minha bagagem dentro de 21 dias em voos internacionais. Você vai lá, pede o reembolso, e eles são obrigados a te reembolsar em até 7 dias. Mas às vezes demora um pouco mais. Em processos judiciais, quando você entra com uma ação, vai depender muito se a companhia aérea vai querer fazer um acordo com o passageiro, ou se vai esperar a sentença sair, que gira em torno, assim, de 2 a 6 meses. Certo. No voo da minha filha, que aconteceu esses dias, tinha uma pessoa ali para receber, a atendente, né? E ela preencheu uma ficha e ela tinha que dizer tudo que tinha na mala, escrever o máximo de coisas possíveis. Mas nem sempre você lembra do que tem na mala. Exato. E aí, né? É muito importante também, vale frisar, que quando você tem objetos muito importantes dentro da sua mala, você fazer a declaração especial de valor. Porque se caso algo acontecer com a sua bagagem, vai estar tudo descrito, o que tinha ali, os valores, porque às vezes a família vai viajar para fora e traz um monte de coisa, traz bolsa de marca, traz roupa, traz tênis, tudo de marca, e aí se extravia, perdeu todos aqueles bens, perdeu todo o valor ali que tinha ali dentro daquela bagagem. Então, é muito importante que faça essa declaração especial de valor com antecedência. Porque assim, caso algo aconteça, você vai receber o valor da indenização proporcional aos itens de valor que tinha ali dentro e que foram declarados. É o ser humano, né? Eu acho que tem sim, mas aí que tá. A maioria das pessoas não sabe muito bem disso. Não sabe que se ele declarar aquele valor, se algo acontecer com a bagagem, ele vai receber aquilo. Agora vão saber. Pessoas usem com moderação, com respeito ao próximo, a companhia aérea também. É complicado, né? Não tem jeito. O ser humano como você diz, é o ser humano. Exatamente. A gente precisa ter um pouco de noção também, né? Ser justo. Eu sei que não é fácil, como eu passei perrengues com essas situações. Eu fico preocupada no caso de uma reunião marcada que você tem, algo importante, uma apresentação. Aí já vi gente
com problema com casamento. Perdeu o Casamento marcado e aí o avião atrasou e aí as conexões, se ele atrasa nesse aqui, não consegue a conexão do outro. Recentemente, uma passageira, ela foi indenizada em quase 19 mil porque ela perdeu o casamento em que ela ia ser madrinha. Ai, tá vendo? Porque quando você perde um compromisso em decorrência na falha da prestação de serviço da companhia aérea, uma apresentação do seu filho, um casamento, um velório ou algo significativo, a companhia aérea ela tem o dever de te indenizar. Entendi. Aproveitando que você falou de velório, uma pessoa perdeu um ente querido e ela não tem dinheiro para pagar uma passagem naquele momento, mas não dá para ir de ônibus, porque demora muito, né? Às vezes, dependendo do local. A pessoa... já me falaram, não sei se é verdade, até perguntar para você, ela consegue ter um voo para pagar depois? Tem alguma facilidade para o passageiro para conseguir chegar no local a tempo por causa dessa fatalidade, dessa tragédia, e depois um crédito, alguma coisa assim? Existem. As companhias aéreas oferecem um desconto nas passagens quando é uma situação como essa que você descreveu. Você apresenta o laudo do óbito e eles facilitam. Não tem como você pagar depois, mas existe esse desconto, sim, na passagem. Só um desconto, né? Para que você possa viajar. Certo. Eu não sei se você viu, mas teve uma notícia que apareceu esses dias, eu acho que até te mandei, sobre uma família que foi convidada a se retirar de uma forma bem carinhosa, só que não... Eu imagino a forma carinhosa da companhia aérea. Do avião, e a notícia falava que era porque a criança estava chorando. Né? Eu acho que tinha 1 aninho e pouco a criança. Eu fui ler a respeito, estava escrito assim, que a criança queria ficar no colo da mãe, e eu sei, porque quando eu viajei com a minha filha de 6 mesinhos, eu tive que colocar ela no banco mesmo, né, com um cinto certinho, tinha um cinto especial para ela e tal, só que tinha momentos que ela vinha pro meu colo. A forma como a comissária me tratou foi muito, assim, ela entendeu o meu lado, porque a minha filha tinha 6 meses, e aí eu colocava ela no colo, claro, depois que o avião já decolou e tal, colocava ela no colo, amamentava e já colocava ela de novo assim que fosse possível. E quando ela vinha pro meu colo, eu colocava o meu cinto e o cinto dela junto aqui. Então ela ficava presa a mim, não ficava solta. E eu entendi que é preciso para a segurança da criança, né? Só que pelo que eu entendi dessa notícia, a criança não queria sair do colo e os pais não queriam ceder e os comissários querendo explicar a situação e ficou ali uma situação difícil. Eu acho que até os tripulantes começaram a reclamar, porque estava demorando, estava atrasando, e aí eu acho que foi isso que fez com que eles fossem convidados a se retirar. Um comentário que me chamou a atenção foi sobre isso. Poxa, os comissários podiam pegar um pouco mais leve, podiam ser mais atenciosos. Mais humanos. No meu caso, a comissária foi maravilhosa. Ela explicou, ó, na decolagem, ela tem que estar aqui. Mesmo ela chorando, ela falou ainda, mesmo chorando, a gente tem que... Mas depois você pode. Aí ela me explicou certinho. Foi maravilhoso, eu entendi e foi 19 horas de voo. Então, era impossível eu ficar com a filha o tempo todo ali. Só que ela me explicou como fazer. Então, ela foi super carinhosa, super gentil, me explicou. Eu acho que não foi o caso dessa família. Não foi. Eu vi sim essa matéria. Existem regras que a companhia aérea ela deve seguir por questões de segurança, conforme a comissária te explicou. Mas para uma família ser retirada tem que existir um motivo muito justificável. Uma criança chorando, uma criança passando por uma crise de ansiedade, um momento difícil, não é justificativa para ser retirada da aeronave. Motivo, né? Não, nesse caso, como você comentou, a criança ela realmente tinha que ir, mesmo chorando, tinha que ir no assento por questões de segurança. Né? Infelizmente, esse pai tinha que colocar essa criança ali. Entretanto, a forma como eles foram tratados também falhou aí, porque você foi atendida assim, de uma maneira totalmente diferente, você entendeu o caso. Então, é um caso a ser analisado. Eles foram expulsos, né? Sim, da aeronave, porque a aeronave não ia decolar enquanto eles não saíssem. Isso estava atrasando todo o resto, né? E eles fazem isso mesmo para coagir
as pessoas a saírem, assim, tipo, ai, não quero atrapalhar todo mundo, não quero passar vergonha. Uma situação chata, porque as outras pessoas começam a reclamar, né? Tem gente que xinga, fala, e aí, tira o pé do meu voo, quero decolar. Ai, gente, eu acho que é uma falta de senso, né, de ajudar também, porque é uma situação que foge um pouco do controle, a criança já tá chorando, já é todo aquele caos, alvoroço, né? caos, exatamente. As pessoas têm que ter, principalmente os comissários de bordo, têm que ter empatia, têm que ter paciência pra explicar, porque era uma coisa simples. Olha, seu filho, ele não pode ir ali. Você tem amor pelo seu filho? Então, é pra segurança dele, coloca ele ali. E pronto, né? Assim, nessa hora eu acho que os pais também têm que ter esse senso. Eu acho que o choro, pra mim, foi uma coisa... Por que chorou? É sério. Porque às vezes eu já vi tanto voo de criança chorando o voo inteiro. O voo inteiro chorando. Eu também. E Nossa assim, senhora, às vezes... Olha... às normal, vezes, né? É normal, mas... Eu entendo também as pessoas que... É que eu não tenho filho ainda, né? Então, eu entendo um pouco, assim, do incômodo. Mas, gente, é fisiológico. A criança chora. Incomoda. Isso não é... Incomoda mesmo. Só que a gente, assim, quando a gente entende... É a tal da empatia, Júlia, sabe? Quando você tem empatia... Não, eu não gostaria de estar passando por aquela situação. Exatamente. Vou entender. O voo não vai durar o resto da vida pra você... Até porque... Dependendo da idade da criança, o choro é a forma dela se expressar, né? Exatamente. Ela tá se expressando ali, às vezes um sono, às vezes ela tá com fome, entediada por estar ali. E, infelizmente, também a forma como os pais, como a gente vem conversado há um tempo, a forma como os pais estão criando, onde a criança pode tudo, numa situação dessa, ela acha que ela pode tudo. E aí... Entende? Entra nessas situações. Então, a gente vem conversando sobre isso há um tempo já. Nós precisamos saber educar os filhos para, quando acontecer essas situações, as crianças saibam se comportar, ou saibam entender, saibam lidar. E que o choro não vai ser um choro tão prolongado. Claro que é ruim, ela quer estar no colo, ok. Mas a mãe explica, ela entende, por um tempo ali, pronto. E o que você acha sobre... É porque é uma linha... Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho 2 irmãos pequenos, novos. Exatamente. Diferença de 1 ano entre os 2. E eu não tô criticando de maneira alguma, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre a educação positiva nesses casos. É que muita gente acha que confunde educação positiva com educação libertária. Pode tudo, e não é. A positiva simplesmente é a educação em que você explica. Explica e explica para a criança. Isso pode, isso não pode, é a conversa. Não tem medida coercitiva, tipo assim... A medida é assim, palmada. É mais... Não tem. Não tem palmada. Não tem palmada, não tem castigo. Assim, o castigo que eu falo assim, né, a tal da punição, eles são contra a punição. A educação positiva é mais na consciência. Só que assim, se você fizer da forma correta, dá certo. Para algumas, desde o início, e você ter esse hábito, a criança já cresce nesse jeito de educação. Agora, tem gente que confunde isso com conversa uma vez e acha que a criança já entendeu. Não. Você já viu o ditado de que eu prefiro 1000 vezes que a minha mãe me bata do que ficar falando? Porque assim, então, de tanto você falar, a criança vai aprender, certo? Só que eu falo, Júlia, que o que mais ensina a criança é o seu exemplo. São os exemplos dos pais, entende? Se você ensina e você faz também, é automático, a criança tá vendo o exemplo, o modelo, e ela vai seguir, ela segue tudo que o pai e a mãe faz. Não adianta eu falar e fazer outra coisa. Entendeu? Então, educação positiva é essa. É contra a punição, porém, ela não deixa de educar. Ah, entendi. Tem uma educação e é uma educação... Estão se perdendo, então, né? Exatamente. É uma linha bem tênue. Estão se perdendo porque acham que é liberdade total, e não é isso. E é isso que a gente tá trazendo, principalmente nesses podcasts, esse tipo de educação que tá totalmente... diferente do que realmente é. As pessoas estão interpretando de uma forma diferente. Se uma criança, ela começa a se espernear no meio do avião... Acontece com certeza. E aí, nesses casos... Porque assim, Júlia, existem formas que você fala com teu filho. Se eu falar de uma forma séria, de uma forma mais firme, não gritando, não brigando, a criança vai entender.
o meu olhar. Mas Ela não vai ficar entender. tipo, não, meu filho, sai de... Sai Não, daí, isso aí, não faz isso aí o pai tá com medo da criança, eu acho, sabe? Porque aí a criança aproveita dessa situação. As crianças também são espertas, elas sabem com quem elas E eles podem testam, fazer tá? isso. Eles testam muito. Então, assim, o que que acontece? Aconteceu uma vez, ele viu como é que o pai e a mãe agiu, ele vai fazer mais e cada vez mais. Então não é errado eu Falar firme. Não. mudar a postura, a linguagem Não, corporal. tudo muda. Você precisa mostrar para a criança respeitosamente, sem, né, sem ofender, Entendi. sem bater, sem punir, mas com a sua postura que aquilo ali é sério, que aquilo ali é para fazer, que aquilo ali é uma regra. E outra que eu falo que, gente, vai sair de casa, reza o beabá. Reza o Seguro beabá. morreu de velho, né? Exato. Os pais parece que não... É o que eu falo, parece que é uma preguiça, sabe? Fala, nós vamos para tal lugar. Vai ter tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Você precisa respeitar. Lá é a casa do seu amiguinho, não é a sua casa. Não pode fazer isso. Então, você já instrui antes de sair. Entende? É Entendo. muito mais fácil. O seguro morreu de velho. De velho. Então, assim, as pessoas, é o que eu falo, têm medo. E no avião, eu vejo que é um problema, porque você tá dentro do avião, no meio da viagem, e o caos acontece. E não tem pra onde você correr. Aconteceu esse dia, Júlia, eu queria que você me falasse sua opinião. A criança sentada na poltrona com o pé e pá, Ah, não. na poltrona, e a mãe do lado. Nossa, já aconteceu isso comigo várias vezes. E a pessoa na frente, sabe? Eu falo, gente, pelo amor de Deus. E já vi memes sobre isso também, que os outros passageiros ficam incomodados. Porque é o que tá acontecendo. As crianças podem tudo, acham que podem tudo, né, no mundo de hoje, e os pais não estão sabendo lidar com isso. E dentro do avião vira um caos. Até onde vai o direito da família, no caso desse primeiro, nesse caso, que a criança tá ali importunando o passageiro, colocando o pé e aí vem a comissária, chega ao ponto da comissária chegar e falar, ó, tem que parar. E o pai não gosta disso e abre uma ação. Como é que acontece depois a família, assim, ela... Eu sei que é absurdo isso, porque, né, eu falo, meu limite termina onde começa o seu, né? Vai até aqui, daqui começa o seu. E aí a família se acha no direito, que ela pode, porque ela comprou o assento, então ela pode fazer isso. Só que é o seguinte, ela tá importunando outro passageiro. Né? Eu não sei se tem algo a respeito, que já aconteceu com você isso Não, já aconteceu comigo, sim, de criança atrás, ficar assim... Só que eu, educadamente, virei e falei, oi, tudo bem? Você poderia controlar o seu filho? Não precisei chamar a aeromoça, nem nada do tipo. Porque é o que você falou. O seu direito acaba onde o direito da outra pessoa começa. Exatamente. Então... Cabe você também falar pro seu filho parar. Ele não ia gostar que tivesse alguém atrás, assim, na poltrona dele. A comissária tá ali fazendo o trabalho dela, porque é uma questão de segurança também. Se quebra aquela poltrona ali, né? A criança tem que ser muito forte, mas tudo bem. Vai que quebra. A pessoa pode entrar com uma indenização, com um pedido de indenização por danos morais, mas ela tem que ter provas. Porque e a pessoa que foi importunada pode também, não pode ou não? Poder até pode, mas acho que não leva isso, né? Pra que, gente? Frente. O judiciário já tá tão sobrecarregado, sabe? Mas é o que eu vejo, tudo hoje é processo, né? Tudo Olha, hoje é processo. Eu não entro com processos que, assim, a pessoa não tem direitos, porque, como eu falei, o judiciário já está sobrecarregado. Então, a gente usa a via judicial para aquelas pessoas que realmente precisam, aquelas pessoas que têm direitos e foram violados. A falta de senso, né? Exatamente. Que a pessoa não tem, ela acha que não, eu quero, porque eu quero esse dinheiro, mas... Querida, você não vai conseguir. Porque não é assim, entrou com uma ação, vai ganhar. Tem toda uma análise, você tem que ter provas, você tem que comprovar que aquilo realmente aconteceu com você. Sobre o caso da menina que disse não, que não ia sair do lugar, ela já foi julgado o processo? Não sei, eu fiquei por fora, assim, depois da notícia. Então, eu também fiquei por fora. Mas, assim, se foi julgado ou não também, tantos seguidores, tanta visibilidade que ela ganhou, ela paga a indenização pra mulher. Tranquilamente. Quem entrou com o processo foi a mãe da criança. Foi a mãe. Na verdade, ela também entrou depois contra a mãe. Ficou nesse processo aí, mas nesse caso, ela
tinha a razão, ela comprou por aquele assento e não era obrigação, talvez uma obrigação moral dela de ceder, mas uma obrigação legal ela não tinha, porque ela pagou por aquele assento pra estar ali. Tá, agora eu quero falar pro pessoal. Coloca aí nos comentários o que você acha a respeito disso. Essa mulher que estava sentada, ela agiu certo, não agiu? Qual que é a sua opinião? Se fosse você, o que você faria? Eu fiz até uma enquete no meu Instagram e a grande maioria não cederia. E eu também não cederia. Porque, assim, quando uma criança tá ali fazendo um berreiro porque ela quer, porque quer, e eu vendo que a mãe não tá fazendo nada em relação a isso, eu também não iria ceder o meu lugar. Porque uma coisa que irrita é criança birrenta. Criança tá fazendo birra e, assim, é nítido que é birra. Não é uma forma que ela tá se expressando. É nítido que ela quer aquilo porque ela quer. E os pais, com medo de dizer não, não falam não. Mais uma vez eu falo, tá vendo? Mais uma vez, por causa da educação que essa criança tem, às vezes os outros passageiros têm que pagar por tudo isso, sabe? É complicado. Qual que é o direito da família? Eu sei que não tem... Eu falo assim, pra realmente... O que a família tem que entender? O que ela pode e o que ela não pode dentro do avião? Então... eles têm direito de estarem juntos da criança, não a família inteira não tem direito de estar sentado todos na mesma fileira, não. Mas do menor, né? Do menor sentar perto de um dos pais. E tem direito também embarque prioritário, né? Não pegar as filas no check-in, não pegar as filas para embarque com criança de colo. Certo. Eu viajei uma vez com um carrinho, com bebê conforto, com um monte de coisa, sabe? Porque era preciso, não tinha como beber, né, e tal. E eu fui a última a sair do avião, porque sumiram com o meu carrinho. No. Mas depois encontraram, tava dentro do avião, tinham colocado, só que foi constrangedor, todo mundo desceu. Eu fiquei, acho que quase 40 minutos dentro do avião. Com a criança e esperando esse carrinho aparecer. Eu já tava assim, já tinha desligado tudo, eu já tava com calor, já tava insuportável, sabe? Olha, eu não te conhecia ainda, Júlia, você ainda nem... Quanto tempo? Não, deve fazer mais de 5 anos, não era né? nem formada ainda. Mas é interessante como a gente não sabe dos nossos direitos, como a gente não vai atrás, né? Então fica aí a dica, gente, pra vocês. Seguem ela, segue o perfil dela, que vocês vão conhecer muito sobre isso. Isso despertou muito o meu interesse nessa parte, porque a gente não vai atrás. Não vai atrás e todo mundo viaja. Se você é uma pessoa que nunca teve problema com voo, olha, sinto muito, mas um dia você vai ter. É que nem gripe. Se um dia você não pegou, você vai pegar. Infelizmente, isso acontece. E em algum momento você vai passar por alguma situação, ninguém tá isento, gente. Nem a Ingrid Guimarães. Nem a Ingrid Guimarães, que é uma atriz global, foi isenta de passar por que ela passou. Pelo menos ela deu visibilidade aí pra essa causa. Que isso acontecia muito, só que as pessoas só pararam pra perceber essa situação por causa dela, né? Sim. Porque ela é famosa, então teve visibilidade, então também serviu pra alertar outras pessoas. Com certeza. E nesse caso do carrinho, é importante lembrar também que, mesmo sendo um carrinho, se você despachou ele e se você perdeu o carrinho, perdeu o bebê conforto, é importante que faça o registro de regularidade de bagagem. Mesmo não sendo uma bagagem, mas se você despachou ele, é importante ter esse registro. Esse registro faz assim que você percebe, vai ali no guichê. Sim, assim que você percebe, você vai ali. Também tem como ser feito em até 7 dias após você chegar no seu destino. Porque às vezes, beleza, cheguei no meu destino, peguei a mala, aparentemente não tem nada, mas vou abrir ela, tá faltando um monte de coisa. Aí você vai lá e você contesta. Eu já vi tanta gente que pega a mala e joga de qualquer jeito, né? Mas, gente, eu fico assim... Eu fico até com dor no coração. Você paga caro numa mala, porque mala nenhuma hoje em dia tá barata. Pra eles simplesmente jogarem, assim, a mala. Não, e na hora de fazer a mala, eu tô com essa preocupação agora. Eu vou viajar. Na hora de fazer a mala, eu falo assim, o que eu vou levar? Que eu posso perder isso aqui e, sabe? É muito importante você tirar foto da sua bagagem. Quando você tá montando ela, tira foto antes de você despachar. Ótima dica, tá vendo? Essa eu não tinha feito ainda, mas eu ficava prestando atenção, assim... Mas o meu medo... Se eu perder isso, será que vai interferir muito na minha vida? Exatamente. E o medo também, porque eu já vi várias notícias de pessoa que abrindo o zíper e tirando coisas. Sim. A forma como eles jogam pode quebrar as coisas da mala. Então, e quando você tem criança... Viajando com criança, gente do céu, é um transtorno, né? Eu queria ver com você também sobre o autista.
O autista hoje, graças a Deus, nós temos aquele cordão, tem o crachá para identificar a criança, né? E crianças assim, uma viagem sai da rotina, certo? Então, é normal ele entrar em crise, talvez, no voo. É o que eu falo, tá vendo? Um choro, você tem que normalizar essas coisas, por quê? Porque é normal, ainda mais quando é uma criança PCD. Nossa, esses tempos atrás, na minha última viagem, aconteceu da gente entrar no aeroporto, não, entrar no avião e ficarmos parados ali, todo mundo já dentro do avião com a porta fechada, ficar parado porque uma outra conexão de passageiros que iam no nosso voo atrasou e eles tiveram que retirar todas as bagagens das pessoas que estavam no outro avião, porque senão o nosso avião não decolava. E nisso a gente ficou 1h40 passando calor, nossa, foi um sufoco. E tinha um menino com um crachá de transtorno do espectro autista. E ele falava, mamãe, não quero avião, mamãe, eu quero sair daqui, mamãe, quero chegar em casa. E assim, ninguém ajudou, ninguém fez nada, tá? A mãe teve que pedir, assim, tem como trazer um copo de água pro meu filho, porque a gente tava um calor. Eu mesma já tava incomodada, já tava assim, vamos decolar logo, já tava 1h40 ali. E foi um sufoco. Depois disso, o avião decolou, graças a Deus, e ele ficou mais tranquilo, mas ele tava bem inquieto. Tá, quais são os direitos da família que tem um filho autista, que tem um membro da família ali, ele tá acompanhando? O que ele deve fazer? Como que deve se portar? Qual o protocolo para isso? Então, é muito importante ressaltar que tudo deve ser feito com antecedência. Avisar a companhia aérea com antecedência que eles estão portando uma pessoa com autismo. A pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem direito a atendimento prioritário, a entrar na aeronave antes de todo mundo, ela tem direito a furar filas, ela tem essa prioridade, e os acompanhantes das pessoas com autismo, eles têm direito de ter a passagem gratuita, mediante a apresentação de laudo médico, e também tem que ter o cartãozinho de identificação de que a pessoa tem o transtorno do espectro autista. Tem que provar, né? Sim, não é só chegar só autista. Não. E aí tem o crachazinho de identificação, que é muito importante também, até para outras pessoas saberem que aquela criança, ela tem uma condição especial. Ela, né, às vezes o barulho do avião, a pressão, isso vai deixar ela totalmente perdida, vai deixar ela meio atordoada. Então é importante também. E também tem direito a assentos especiais. Aqueles assentos mais na frente, assentos mais confortáveis, mesmo se a passagem for mais barata. Só que tudo deve ser feito com antecedência. Então você, pai, mãe ou acompanhante, saiba que você tem esses direitos, e se caso você for tratado com descaso ou algum desses direitos for violado, saiba que você tem direito a ser indenizado. Você tem direitos e eles devem ser observados. Certo. É tanta coisa, né? Eu falo porque, assim, eu tenho alguns clientes que os filhos são autistas, mas a mãe, o pai não gosta que a criança use, com medo das pessoas, né? Pelo preconceito das pessoas. Eu falo, gente, o cordão ajuda tanto. Ajuda. Porque se a criança entra em crise, todo mundo já começa a observar. O que tá acontecendo ali? Quando você já bate o olho e vê o cartão ali, né? E o cordão... Gente, já na hora... não, é um autista, ele talvez esteja entrando em crise. Totalmente, eu observei isso. Você já tem uma empatia por isso, né? Eu observei isso, que eu tava sentada numa poltrona, ele tava umas 2 poltronas pra trás. Óbvio, todo mundo olha. Eu olhei e eu vi que ele tava com a identificação, falei, entendi. Automaticamente já entende, Automaticamente, né? Então, entende. Eu acho que todo mundo tinha que usar, realmente, todos os autistas tinham que usar, porque, não é preconceito... Gente... Qualquer pessoa é passível de passar por situações preconceituosas, sabe? Sim. Mesmo sendo autista ou não, tendo qualquer... Normal. A gente passa, né, por situações assim... Eu não sei se você, o tal do baixinha... Sim, né? Eu sabia que você ia falar sobre isso. Exatamente, né? Eu falo, eu vou ter que abrir uma ONG pra mim, pra... trazer todas as baixinhas, vou começar a lutar pelos direitos das baixinhas, porque eu não tô vendo ninguém lutar pelos direitos. Pois é, né? Eu falo que eu sou compacta. Exato, exatamente. Mas, assim, é legal ver essa informação agora chegando para as pessoas, porque realmente, Júlia, é um mundo novo. Muita gente não se atentava para isso. Eu mesmo tô relatando várias situações que eu podia ter, né, ganhado me ressarcido por algum prejuízo que eu tive, ganhado alguma causa.
Mas eu não sabia, não tinha... Eu vejo muito... Eu tenho 2 pessoas que eu vejo na internet a respeito disso, que é você e uma outra influencer também, que fala sobre isso. Ela é especializada também nessa parte. E é muito bom pessoas, né, passarem essa informação. Eu sei assim, muitas pessoas sabem disso, trabalham com isso, mas não se posicionam na internet. Eu vejo que você trabalha muito com isso também, que você consegue se posicionar e você fala a respeito disso, né? De como você trabalhar no digital também. Porque hoje em dia eu vejo que as pessoas que não estão trabalhando na frente da internet hoje perdem. E perdem porque não ficam conhecidas, é o que eu falo. Eu conheci você na internet, o seu trabalho. Quando aconteceu, automaticamente Sim. tenho alguém que mexe com isso. Então, assim, é importante a pessoa se posicionar digitalmente. O digital, ele não é mais uma opção. Ele é uma necessidade para quem quer crescer. Então, é mais do que necessário estar posicionada no digital. Eu hoje levo para as pessoas informação para elas saberem que elas têm direitos e eles devem ser cumpridos, porque as pessoas não têm consciência de que elas têm direitos viajando. Quanta gente gosta de viajar, quanta gente vai realizar um sonho, uma viagem para Disney, fazer algo do tipo e acaba se tornando um pesadelo. Ou viajar de avião pela primeira vez. Exatamente, que é uma realização de um sonho. Esses tempos atrás, eu peguei um caso de... Ó, escuta isso. Eu me coloquei no lugar dessa mulher, eu fiquei assim... desolada, porque se fosse comigo, eu já teria acabado total com a minha viagem. Eles foram passar a lua de mel na África, fazer um safari, uma coisa assim super legal. Um sonho, né? Fazer um safari. Uhum. E foi passar lua de mel. Uma coisa que só acontece uma vez na vida, né? Sim. E simplesmente a companhia aérea extraviou a bagagem dela. E como que você compra coisas num safari? Não tem um shopping ali pra você comprar as coisas. Ela teve que usar a cueca do marido dela na lua de mel dela. Ela teve que usar. Então, assim... Meu pai, que situação. Que situação, exatamente. E muita gente não sabe que é passível de indenização. Olha o abalo psicológico que essa mulher sentiu e ela perdeu essa viagem. Ela nunca mais vai fazer uma lua de mel pela primeira vez. E geralmente com mês de casamento, né? O casal Exato, tá ali tipo, ai, eu sou uma lady. Não tá mostrando tudo ainda, os defeitos e tal, né? Então é muito importante, eu sempre levo essa mensagem de que a gente tem direito, de que eu digo porque eu também já passei por muitas dessas situações e decidi me posicionar dessa forma frente a essas arbitrariedades que as companhias aéreas, elas aplicam, porque eles acham que ninguém vai recorrer, que eles são deuses e que eles podem fazer tudo, mas na verdade não podem. E companhia aérea não faz caridade. Tudo que ela tá fazendo é de caso pensado. Eu acho que você criou um trauma nas companhias, né? Ultimamente. Porque eu falo... Eu processo, mas eu viajo também, então, tá? Fica mas tranquilo. Graças a Deus, pessoas como vocês estão se levantando, porque realmente a gente não sabia de nada disso, sabe? E aí, só de estar te seguindo ali, começa a entender como é que funciona. Não, eu posso recorrer a isso aqui, não, eu tenho direito nisso aqui. Porque realmente a gente padece porque não tem o conhecimento. Exatamente, como você falou, o conhecimento ele é poder, ele te leva a vários lugares. E é muito importante ter pessoas na internet que levem o conhecimento de uma forma simples, descomplicada, descontraída, porque ninguém gosta de advogado, né? Você precisa de um advogado quando você tem problema. Exato, só procura advogado no problema. Exatamente. E esse não é meu intuito. Meu intuito é ajudar as pessoas. Meu intuito é que as pessoas que realmente precisem, que vão em busca dessas indenizações, às vezes um dinheiro ali vai fazer diferença para uma pessoa. Às vezes não faz uma diferença para você não ter aquela bagagem, mas outra pessoa juntou dinheiro durante 6 meses para comprar aquela bagagem. Às vezes ela juntou dinheiro durante 1 ano para fazer aquela viagem e aquela viagem se tornou um pesadelo. A família foi realizar o sonho da criança de ir para Disney e se tornou um pesadelo. Então é muito importante ter conhecimento desses direitos e que você não está sozinho, que existem pessoas aqui para te ajudar. E eu sou uma delas. E tem coisas que, com a informação, a gente evita, né? Totalmente. A gente evita problema. Exatamente. Eu também faço essa parte consultiva. É gratuita mesmo. Você entra em contato comigo e fala, aconteceu isso, isso, isso. O que eu faço? E eu te dou a melhor instrução para aquele momento. Porque... às vezes, por falta de informação, você deixa de pedir uma declaração ali, um documento ali, que vai fazer muita diferença futuramente. Certo.
saindo um pouco do avião, vamos para o aeroporto, tá? Tá acontecendo demais. Isso é mundial, não é no Brasil. Sumidouros. Já ouviu falar nesse termo? Já é um perigo. Os sumidouros são lugares, né, específicos que às vezes não tem uma câmera, ou às vezes é fácil de esconder uma criança ali. No aeroporto, como eu falei pra você no início, né, os pais estão preocupados com a bagagem, preocupados com o check-in, com a passagem, com o horário, com tudo menos Com a com criança. a criança. E as pessoas, né, os sequestradores já estão de olho nisso, porque já perceberam esse comportamento dos adultos. E é muito fácil pegar uma criança e levar para esses lugares chamados sumidouros, né? E ali eu vi, assim, teve um rapaz que acho que foi na Índia, que tinha uma câmera bem em cima e mostrou depois, né? Depois que eles foram atrás das câmeras e tal, como que eles agem. É muito rápido, Júlia. Rápido. Eles trocam. Se é menino, coloca a roupa de menina. Se é menina, põe a roupa de menino, corta o cabelo se for grande. Eu já vi casos até de pintar o cabelo, colocar um chapéu, uma peruca, pra que realmente a criança. Porque todo mundo tá procurando a característica da criança. Da ali naquele criança, momento. exatamente. Com aquela roupa. E aí passa uma outra pessoa com uma roupa totalmente diferente, ela não vai parar pra prestar atenção, né? Então eu queria que você me falasse o que o pai precisa prestar atenção, como que ele deve agir no aeroporto quando chega ali, porque tá todo mundo muito animado, ansioso, às vezes atrasado por causa do voo, e é onde é uma oportunidade para que isso aconteça, para que essas crianças acabam sendo levadas, né? Para que isso não aconteça, o que a gente deve fazer? Nos aeroportos passam todos os tipos de pessoas. A gente não consegue saber qual o caráter das pessoas, qual a índole, qual a intenção. Então, como você mesmo disse, antes de sair de casa, é muito importante que você oriente seu filho. Olha, a gente vai num aeroporto, esse local acontece isso, isso e isso, você não pode sair de perto de mim. Enfim, instruir a criança mesmo de que ali não é um local seguro, porque acontece e muito. E muita gente acha que vai acontecer, acontece lá nos Estados Unidos, Não acontece comigo. ali, não vai acontecer comigo, mas todo mundo tá propenso a isso. Se você tá ali naquele ambiente, você está suscetível a que aconteça isso. É muito importante que os pais, a família, chegue com antecedência, que tenha todos os documentos muito bem separados, para que não haja essa preocupação de, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e esquece a criança ali do lado, entendeu? E eu também não sou contra utilizar pulseiras de identificação, utilizar aquelas coleiras, sabe? Aham, sim. Utilizar a coleira porque tem criança que mesmo você falando, eu vi um negócio interessante ali, eu quero ele ver, entende? E aí que mora o perigo também. Tem Então, crianças e crianças. exatamente. Né? Então é muito importante os pais terem todos os cuidados antes, durante e depois também de entrar no avião, de entrar na aeronave, mas é mais a parte de instruir mesmo a criança. E se puder colocar uma coleira, melhor ainda, né? Porque aí a coleira, eu tô falando coleira, mas Eu não sei o nome daquilo, mas parece realmente, é como se fosse, encaixa aqui assim no corpinho da criança, coletinho. Né? É um coletinho. Uhum. A primeira vez que eu vi, eu assustei, sabe? As pessoas não estão acostumadas, né? Mas é normal em outros países, na Europa. Quando eu cheguei lá na Inglaterra, que eu olhei, eu falei, nossa, que cena esquisita. A mãe andando na rua com a criança, segurando, parecia uma coleira mesmo. Aí eu, nossa, que estranho. Mas aí eu fui parar pra analisar. Gente, realmente é preciso, em situações, ainda mais quando seu filho é agitado, é elétrico. A gente tem crianças Exato. elétricas que não param um minuto, mesmo, como você disse, mesmo falando, mesmo explicando. Então, eu acho que há situações e situações. Nessa situação que tá no aeroporto, é muito fácil, ainda mais se for um aeroporto muito válido, grande, exatamente. é muito fácil de você perder o teu filho. Então, que seja a coleira, que seja a pulseirinha de identificação, e tem não é coleirinha também é a pulseira que puxa, aqui, né? Então, porque eu acho que segurança nunca é demais. Exatamente. Principalmente aeroportos que são muito tumultuados. O que mais pode acontecer é você se perder da pessoa. Às vezes ela tá andando assim, entra uma pessoa na frente, pronto, já era. Gente, eu até imagino, assim, a dor no coração quando você se vê numa situação, né? E numa situação dessa, é muito importante você, de imediato, procurar a Polícia Federal que fica ali. Eles acionam... Você falou uma coisa interessante, que no aeroporto tem de tudo, né? Eu esperando a minha filha
naquele voo que a gente tava conversando lá, eu esperando, né, ela sair ali. E eu vi ela descendo já do avião, fazendo toda aquela parte pra pegar a mala e tal. E eu vi uma família que também tava esperando alguém. A mãe tava com ela no colo, uma menininha de 2 anos, mais ou menos. Aí ela foi, tirou a menininha do colo e colocou no chão. Só que ela era bem alta. A menininha tinha aqui uns 2 aninhos, então ficou bem fora do alcance. E ela começou a olhar pro lugar de desembarque e esqueceu da criança. Só que a criança tava ali com ela. De repente a criança foi e levantou o vestido. E ela tava pelada por baixo. A menininha? Aham, ela estava com o vestidinho e levantou e ficou pelada. Na hora, eu comecei a olhar todo mundo. Como eu tô trabalhando com isso, Júlia, pra conscientizar os pais, né, de você tomar cuidado. Principalmente quando eu já levei um baque, eu falei, poxa, essa menina tá pelada. Ela podia estar com uma fralda, com uma calcinha, um short, sabe? Foi batata, todos olhando assim. E tinham os fixamente, sabe? E aí ela abaixou o vestido de novo. Eu quase levantei pra ir lá e falar... Olha, sua filha tá... de repente, a menina de novo. Gente, foi constrangedor. Por mais que fosse uma criança de 2 aninhos, que... é uma bebê. Você não sabe Só se ali que tem um você não... predador. Exatamente. A gente não sabe. Então, eu falo, todo cuidado é pouco. Logo, graças a Deus, a pessoa chegou, já se encontraram ali, já foi... E eu vi que algumas pessoas ficaram acompanhando a família. Então, assim... E se pra pegar essa criança? E a menina era linda, linda, coisa mais linda, sabe? E isso aconteceu aqui no aeroporto de Várzea Grande. Então, assim, eu fico preocupada porque os pais não dão essa importância. Esses dias, a minha prima contou uma história de que ela foi viajar e aí ela perdeu o celular. Não sabia onde estava. E aí ela começou a falar, não, eu fui no check-in, fui fazer isso, fui fazer... Então ela começou a falar assim, eu preciso ir nesses lugares pra ver se o meu celular tava lá. Ela virou pra filha dela, que era pequenininha na época, e falou assim, fica aqui perto da mala, não sai daqui que eu vou atrás. Tipo assim, não sai daqui porque deu toda a instrução. Só que ela largou a criança ali e foi A criança atrás. com toda a responsabilidade dela, não você não fez isso, não, pelo amor de Deus. E ela foi atrás do celular. Então, assim, ela correu risco. Muito. Entende? Não foi pouco, não foi muito. Então, assim, os pais realmente precisam ter essa consciência, precisam tomar esse cuidado. E como eu te falei no início, né? Dentro do avião também. Não é só no aeroporto, Claro. né? A gente tá tendo muitas notícias porque realmente isso acontece. Dentro do avião é muito importante que você não deixe seu filho ir pro banheiro sozinho. Dentro do avião. Dentro que do acha avião, que, exatamente. eu tô vendo ali, mas não. Então é importante acompanhar também na hora de ir no banheiro. E a maioria das notícias foi de adolescentes. Então, assim, adolescente também passa por isso. Não é porque já cresceu um pouquinho que tem que deixar de cuidar, não. Tem que cuidar também. Júlia, é muita coisa para conversar. Nossa, mas eu tenho certeza que todo mundo saiu daqui com a mente, de né? informação. Exato. A gente abriu um pouquinho a mente das pessoas aí, a gente já plantou a sementinha. Eu gostaria que você agora falasse para o público aonde que a gente te encontra, um pouco do seu trabalho, o que que você faz para as pessoas te procurarem e o que que vai encontrar ali quando entrar nas tuas redes sociais. Divulga aí as suas redes sociais para, assim como eu, as pessoas também terem essa informação te seguindo. Claro, eu fico muito feliz por você ter me dado essa oportunidade. Vocês conseguem me encontrar no Instagram e no TikTok, @JuliaCampos, GULLIA. Lá você vai encontrar um pouco sobre direito do passageiro aéreo, dicas, e eu falo tudo de uma forma descontraída, leve, porque é a forma como eu gosto de me comunicar. Então lá você não vai ver nada de juridiquês, nada de uma advogada convencional. Vai dar pra entender tudo, né? Completamente. Dou dicas de viagem, falo tudo de uma forma muito descontraída. Vai ser muito interessante ter todos vocês lá, porque a minha missão é levar o direito do passageiro para quantas pessoas eu puder e ajudar o máximo de pessoas possível. Eu venho trabalhando nessa área há um tempo, ajudando aos passageiros a buscar indenização por voos problemáticos, por atraso, cancelamento, overbooking, downgrade, que foi o que aconteceu com a Ingrid Guimarães, extravio de bagagem, toda essa questão, tudo que envolve problemas aéreos. Saiba que você não está sozinho, que você tem direitos e deveres que devem ser cumpridos, e eu estou aqui para te ajudar de uma forma leve, descomplicada, e fico muito feliz em ajudar também. É isso aí, informação é vida, é vida, né? E eu também quero falar para vocês aqui, me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição, @angelis.ariadne.
É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. E esse canal está começando. E eu tenho certeza, pelo que eu já ouvi das pessoas, alguns feedbacks, que as pessoas estão realmente aprendendo e esse é o nosso intuito. Então eu gostaria muito que você se inscrevesse para que você receba notificações. E como ajuda a gente, né? E gente, quando vocês coloquem ali o comentário de vocês, gente, tão bom, porque eu sei que realmente o nosso objetivo está sendo alcançado. Então, eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem para pessoas que precisam dessas informações. Aliás, eu acho que todo mundo precisa, né? Mas sempre a gente lembra de alguém quando nós estamos assistindo algo necessário para a nossa vida. Então, a pessoa que você lembrar, manda ali para os seus amigos, compartilha, se inscreve no canal. E esteja ali junto com a gente todos os episódios. Todos os domingos a gente lança um episódio novo. E eu gostaria muito que vocês colocassem as informações de vocês ali, se serviu para vocês, se não, os seus comentários, o que vocês acharam, se concorda, se não concorda, porque nós estamos aqui realmente para aprender. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, assim como eu. Gostaria muito de te agradecer. Eu que agradeço. Sabe, é um prazer ver o teu crescimento, realmente ver como você está se identificando perante esse mundo que a gente sabe que o ser humano é difícil mesmo, que o ser humano, e assim, às vezes nós somos lesados o tempo todo simplesmente por não saber, e é muito bom quando tem pessoas que se levantam em prol das pessoas. Então você faz um trabalho maravilhoso, que Deus continue te abençoando. Amém. Que você continue sendo essa pessoa ativa e nos ajudando, né? Amém. Muito. Se depender de mim, eu vou continuar ajudando por muito tempo. Amém, amém, amém. Então, conto com vocês no próximo episódio também. Não percam todos os domingos Amor que Ensina. Tchau, tchau.